Muito bem. Como vai? Deixa eu botar isso aqui. Maravilha. Vê se você já não passou por isso. Você presta um serviço, você vende um produto, e aí você já entendeu que está nas redes sociais, que sua marca, né? Você está presente na internet é importante, mas na hora que você vai fazer uma postagem no Instagram, ou vai criar um site, um link na bio, você fica na dúvida em qual o estilo de letra você vai escolher, quais as cores você vai escolher para definir o seu perfil, e você começa a se pegar na dúvida de qual seria a escolha ali mais assertiva para você criar esse conteúdo. Ou você não pensa nisso e escolhe o que vem ali primeiro no programa, normalmente é o Canva que o pessoal vai utilizar, né? E a fonte que ele bota ali é a que você coloca e aquele perfil fica aquela salada de fruta, né? Não traz a sua identidade. Então essa é uma dúvida e uma questão, um problema, né? Para muitas pessoas que vão divulgar o seu produto ou o seu serviço na internet. Por quê? Assim como a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você se comporta num determinado lugar, num consultório, numa reunião, assim como esses comportamentos, esses trejeitos, né, essas escolhas, elas transmitem uma ideia sobre você, né, aquilo que você quer apresentar para outra pessoa. Na rede social, na internet, não é diferente. Quando você vai escolher esses elementos da sua postagem, do seu site, eles também têm ou deveriam comunicar aquilo que você fala, aquilo que você faz, a ideia que você quer transmitir sobre o seu negócio, da mesma forma que você faz na forma analógica, vamos dizer assim, né? Pelo menos é assim que deveria ser. Então, nosso objetivo hoje é te ajudar, né, com base aqui nessas ferramentas e nessa explicação, a fazer escolhas mais assertivas que comuniquem aquilo que você deseja sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu negócio. Vamos resumir aqui dizendo que essas escolhas compõem, fazem parte do que nós chamamos de identidade visual. Quando nós fazemos essas escolhas, nós estamos usando ali dentro das artes, vamos colocar assim de uma forma geral, né? Nos comunicando através do visual. Então nós chamamos isso de linguagem visual. Obviamente o nosso objetivo aqui não é se aprofundar no ramo do design, né? Mas é dar para você um panorama geral sobre como essas escolhas vão interferir naquilo que você quer comunicar, naquilo que você quer vender e como fazer boas escolhas, beleza? Vai ser um conteúdo aqui um pouco mais básico, mas que eu garanto que já vai te ajudar a não ficar mais na dúvida do que escolher e de qual fonte você coloca na sua postagem, de quais imagens você vai escolher, beleza? Essa aqui é uma primeira parte de uma aula que eu dou na minha comunidade. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link das ferramentas, né, de tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo, mas não se sinta boiando se eu estiver comunicando com os alunos, beleza? Mas ele vai ser um conteúdo que eu decidi aqui colocar de forma aberta para todo mundo, né, porque eu entendo que é algo que pode te ajudar, ok? Já nessa introdução, você vê que eu não tenho pressa em ensinar isso aqui. Então, se você está procurando um conteúdo que seja ligeiro, não é esse o conteúdo para você, beleza? Nós vamos fazer aqui com calma, explicando aqui passo a passo, porque eu estou explicando para os meus alunos, né? Mas que de certa forma vai te ajudar a fazer boas escolhas. Então, se você não está com tempo agora, salva aí para assistir depois, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar na hora de definir ali a cara, a linguagem visual do seu perfil, do seu negócio ou do seu produto, beleza? Então vamos lá. Para começar, para que a gente possa fazer essas escolhas, é necessário a gente responder algumas perguntas. Então eu estou falando aqui com designers, com pessoas que têm um produto, que têm um negócio. Então, para a gente tomar essas decisões, é necessário responder algumas perguntas que nós temos o objetivo de extrair algumas informações que vão nortear as nossas escolhas. Então, na hora de eu fazer a escolha de qual cor, de qual tipografia, de quais imagens, de quais elementos eu vou colocar na minha arte, né, na minha postagem, no meu produto, no meu material, elas têm que ter uma base, com base nessa pesquisa, para ser escolhidas. Senão, eu vou escolhendo aleatoriamente com base no meu gosto pessoal. Ah, eu gosto dessa cor, eu vou colocar. Eu gostei dessa tipografia, eu vou colocar. Tipografia seria a letra, né? Eu vou escolher essa letra. Eu gostei dessa imagem, vou colocar. E aí acaba que a postagem e o perfil, de uma forma geral,
ele fica uma mistureba, cada hora você pode estar com um gosto diferente, e no conjunto da obra ela não transmite aquilo que você desejaria transmitir de fato com o seu negócio ou com o seu produto, beleza? Então, o ideal é que o perfil ele tenha uma certa harmonia. Não digo nem ficar aquele mosaico todo bonitinho que algumas pessoas gostam de colocar, né? Mas a nossa ideia aqui com essa aula, com esse direcionamento das perguntas, é fazer com que a linguagem visual do seu perfil, do seu site, ele venha transmitir aquilo que é o valor da sua empresa ou do serviço que você presta. Que as pessoas, ao entrarem ou a terem contato com aquele conteúdo nas redes sociais ou no site, ela consiga identificar que, olha, essa postagem aqui é de fulano, porque eu já consegui identificar que esses elementos compõem a linguagem visual daquela pessoa, ok? Então, eu vou deixar aqui nos comentários as perguntas, mas eu sugiro que você acompanhe aqui primeiro, né, a aula e depois já assista novamente fazendo o passo a passo para você entender como é que funciona o método primeiro, né? E depois você aplique com você, ok? No curso, nós estamos trabalhando com clientes reais, com amigos nossos também que estão montando um negócio, então nós passamos as perguntas para eles, para que eles possam responder e com base nisso a gente consiga montar aqui o nosso briefing inicial, né, e esse nosso mood board, que seria um painel de referências para as nossas criações. Quem não conseguiu, eu criei aqui com o ChatGPT um cliente fictício, que nós vamos usar aqui para a nossa aula, ok? Então, aqui nós temos o Lucas. O Lucas ele vai trazer aqui uma série de características e perguntas que tem esse objetivo que nós falamos aqui no início da introdução, né? Nós vamos avaliar essas respostas com um olhar um pouquinho mais sensível para tentar captar algumas nuances, algumas características do cliente, do seu negócio, para que isso possa servir como um norte para as nossas escolhas. E não fique baseado somente no nosso gosto. Eu vou escolher azul porque eu gosto de azul. Não, esse azul que eu estou escolhendo, ele tem relação com o que ele quer transmitir com o seu negócio, porque no final das contas o nosso objetivo é fechar uma venda, marcar uma consulta, né? Fazer com que o cliente, a pessoa que está vendo esse perfil, ela tome uma linha de ação, para que ela assim o faça. Quando eu melhoro a minha linguagem visual, quando eu deixo mais clara a minha comunicação, melhor, né? Essa ação ela é mais efetiva, ela tem mais chance de acontecer do que eu deixar ela de forma aleatória, tá? E obviamente vai ser um conjunto de coisas, né? Tanto a parte estática quanto a parte de vídeo que você se comunica, que você vai trazer ali para o seu cliente. O ideal é que todas essas coisas elas andem em harmonia, em conjunto, beleza? Então vamos analisar aqui algumas informações e as perguntas acerca desse cliente. Então, eu dou aula também aqui na Fitech, né? Estou dando aula de design. Então aqui é um aluno, colega nosso da Fitech, que trabalha no curso, que estuda no curso de panificação. Tá? Então ele é um empreendedor iniciante na área de panificação, ele tem um negócio aqui com marcas de pães, né, de doces artesanal, colocou aqui como carro-chefe, né, não vou saber pronunciar isso aqui da forma correta, mas é um cinnamon roll artesanal, é isso? Me corrija aqui se eu estiver errado. Recheado, e ele colocou aqui a personalidade. A personalidade que ele colocou aqui é o ChatGPT tentando dar para a gente essas informações. Obviamente, o cliente ele não vai escrever isso aqui para a gente, pelo menos é o que mais acontece. Mas isso a gente consegue perceber numa entrevista. Então, você está desenvolvendo uma identidade visual para alguém, eu sugiro que você faça essas perguntas aqui de uma forma, né, numa videochamada ou presencialmente, se você tiver essa oportunidade, e você consegue ir captando essas características da personalidade, beleza? Se você está fazendo para você, você já se conhece, né? Então, você já consegue deixar isso atrelado nas suas escolhas. Então, ele diz para a gente aqui, o Lucas ele é educado, ele é esforçado, criativo, detalhista, ele tem um jeito simpático, acolhedor, mas ainda sente segurança em algumas decisões do negócio, principalmente sobre preço, divulgação e identidade visual. Sonha em ser reconhecido pela qualidade dos produtos e não quer passar a imagem de mais uma doceria qualquer. Olha aqui. Então, ele já vai trazendo aqui para a gente algumas informações, por exemplo, que ele está suscetível aqui o designer, né, que vai trabalhar para ele, de fazer algumas escolhas que sejam fora da curva. Se ele não quer parecer mais uma doceria qualquer, ou seja, ele quer se destacar daquilo que, obviamente, já tem no mercado. Então, quem vai desenvolver, por exemplo, a identidade visual dele, já pode ter isso em mente. Eu posso fazer escolhas um pouco fora do comum, pois já está baseado aqui naquilo que é o desejo dele, tá? Então, eu não preciso seguir
a cartilha, por exemplo, aqui da panificação com relação à tipografia, com relação às cores. Eu posso tentar variar um pouco para tentar destacar um pouco o produto, né, a empresa aqui do Lucas, tá? Então ele é um cara aqui, ó, preocupado com a qualidade dos produtos, tudo isso é material, substância para a gente trabalhar, tá? O nome da loja dele aqui é Casa Canela, que ele quer fazer. Então aqui o nome da empresa normalmente já vai guiar o que seria ali o arroba, né, a identificação, o nome do site seria casacanela.com.br. Então são coisas que, para quem está começando, nós como designer, ou pela pessoa que vai desenvolver, ou se é o seu próprio negócio, o ideal é que você comece a fazer uma busca aqui um pouco mais inicial para saber se esse nome, né, se esse nickname, se esse arroba já está disponível, ou se já tem gente usando na mesma área. Porque caso tenha, se está na fase inicial, você pode de repente alterar, procurar um nome que não tenha muita concorrência, né, do nome ou do nicho voltado para essa área. Se você é um prestador de serviço, por exemplo, é o meu caso, eu trabalho com desenvolvimento de site, né, e ranqueamento com SEO para empresas locais, infoprodutores. Então, eu trabalho com o meu nome. O meu perfil é Vitor Salles WebP. Eu sou web designer profissional. Então, eu sugiro que, se você é prestador de serviço e trabalha com o seu nome, que você tente um arroba mais próximo do seu nome, caso ele já não esteja disponível na sua forma mais crua, vamos dizer assim, beleza? Agora, se você é uma empresa, no caso aqui, ele quer montar um negócio de panificação, ele colocou aqui Casa Canela e a gente verifica se tem ou não. Então, você já pode dar uma entrada aqui no Instagram e vamos botar aqui Casa Canela e vamos ver se tem alguma coisa similar ao que ele quer fazer. Então, ó, já tem aqui, ó, canela.casa, embaixo Casa Canela, né? Então tá diretamente relacionado ao que ele faz. Tem aqui, ó, loja Canela, que ele faz não, né? O nome da empresa, vamos ver aqui. E Casa Canela também, só que esse aqui já é, ó, enxoval, beleza? Aqui é um restaurante, aqui é outro restaurante, também não é a área direta, vamos ficar nesses três primeiros para a gente poder avaliar. Então, ó, vamos tirar o zoom aqui. Ó, aqui, curadoria premium para uma casa elegante. Então você vê que é uma casa, né, de utensílio doméstico, não está nada relacionado à panificação, padaria. Ótimo sinal. O segundo também, beleza? Ó, produtos de casa, também não tem relação. E o último aqui, Casa Canela, a gente viu já lá, né, que era também enxoval. Então, beleza, é um arroba que, embora já tenha, não são diretos, né, ou direcionados para o produto do Lucas. Então a gente já pode pensar aqui num arroba voltado para a parte de panificação. Então é o nome de uma empresa que ainda dá para utilizar, tá? Mas, se você está montando uma empresa e já tem uma ideia, né, de que, olha, eu vou fazer isso aqui dar certo e eu vou até o final com essa empresa, vai ser isso e acabou. Eu sugiro que depois você dê uma entradinha no INPE, que é o local onde a gente registra as marcas, para ver se já não tem uma marca relacionada com o que você faz, porque pode ser que você comece aqui de uma forma mais orgânica e inicial a criar, né, um movimento e um perfil que possa tomar um tipo de vulto, e quando você de fato for regularizar essa marca, lá no INPE, a empresa ela já tem esse nome registrado e você não consiga utilizar, e aí vai ficar todo um trabalho, né, de mudar o nome, que é um pouquinho mais chato. Então, caso você já esteja definindo uma marca e já esteja certo de que essa marca, ó, eu quero performar ela até o final, fazer ela ter um sucesso, eu sugiro que você dê uma entradinha no INPE antes, beleza? Para dar uma olhada se esse nome está ou não já registrado. Caso você não saiba fazer, você procura, né, uma pessoa especializada nessa área de registro de marca para poder ver isso para você, ok? Então a gente viu aqui que o Casa Canela tem, então, nessa pesquisa superficial do Instagram, está liberado para a gente usar. Aí agora a gente vai ver as respostas das perguntas que nós enviamos para o Lucas, né? Ou que você vai mandar para o seu cliente, ou que você vai responder para você mesmo, para que a gente possa, como eu disse no início, extrair algumas informações para a gente fazer aí escolhas mais assertivas que comuniquem aquilo que a gente deseja para nós mesmos, para o nosso negócio, para o nosso produto, tá? Então aqui a primeira pergunta: o que leva as pessoas a procurarem a sua empresa? O ideal, pessoal, já de antemão, que eu digo aqui, é você responder isso aqui com o tempo. E a mesma coisa você pedir para o seu cliente. Não adianta ir na correria, porque vão vir qualquer resposta. As respostas mais simples e mais superficiais. Então, pense bem um pouquinho, né, nessas respostas, para que você consiga, de fato, extrair uma coisa legal dali.
se você coloca uma resposta muito curta ou muito genérica, é difícil a gente conseguir ter ideias legais para poder criar, de fato, uma identidade visual marcante, que comunica, que chama a atenção, que é a nossa intenção aqui com o trabalho, beleza? Então você pode aqui, até de repente usar essas respostas que o ChatGPT colocou para a gente aqui como referência para você ou para o seu cliente. Eu vou deixar também esse material aqui na descrição, tá? Se não der para colocar tudo, você me pede lá no direct no Instagram que eu mando para você o material também, tá? Talvez eu deixe aqui o próprio link do Google Docs aqui para você poder pegar e copiar, tá bom? Então vamos lá. O que leva as pessoas a procurarem a sua empresa? As pessoas procuram uma empresa porque querem um pão doce de verdade, bonito, gostoso, macio e com sabor caseiro, mas com qualidade profissional. Eu resolvo a necessidade de quem busca um café da manhã, lanche da tarde, mimo especial, que seja mais caprichado do que o comum de padaria. Ó, mais uma vez a diferenciação, sem perder a qualidade e o sentimento de conforto e afeto. Então veja, aqui já tem algumas palavras-chave que já vão norteando um pouco as nossas escolhas. Porque por mais que você, de repente, não seja um designer, né, dependendo da sua área, eu tenho certeza que algumas palavras aqui já remetem uma sensação e algumas imagens na sua cabeça. Então, quando eu falo, por exemplo, sentimento de conforto, sentimento de afeto, aqui ó, capricho, mimo especial, certamente vão vir algumas imagens, de repente até produtos, até marcas na sua cabeça que transmitem essa sensação. Ou seja, essas imagens são dicas do que você pode escolher para referenciar a sua marca, beleza? Então, vai tendo sempre isso em mente. Esse é o nosso trabalho, transformar isso aqui, que às vezes é um pouco abstrato, numa coisa visual e às vezes até palpável, dependendo do que você oferece, beleza? Então, aqui a gente já tem algumas dicas legais. Segunda pergunta. Em uma ou duas frases, me conte o que a sua empresa faz. Então, o que ele diz para a gente aqui? Minha empresa produz pães doces artesanais, feitos com cuidado, ingredientes de qualidade e o foco em sabor e apresentação. Eu diria que é uma marca especializada em transformar pães em uma experiência mais especial, seja para um dia a dia ou seja para presentear. Então, você vê que, mais uma vez, né, aqui de ser uma experiência mais especial, são coisas que fogem do comum de uma padaria de esquina. Então, ele tentando partir para essa diferenciação. Até se a gente dá uma olhada aqui, ó, no que ele falou aqui, que é o carro-chefe, que é esse cinnamon roll, vamos pegar tudo aqui, recheado e artesanal, vamos colocar aqui no Google para ver o que é isso. Qual que é esse produto. Então, olha só. Só de ver aqui a cara do produto, deixa eu ver se está gravando direitinho, a gente já vê que é um produto diferente do que a gente está acostumado a ver numa padaria. Pelo menos aqui onde eu moro, se eu for na padaria agora aqui, da minha esquina, a mais simples, não vai ter esse produto. Só numa padaria um pouquinho mais elitizada, ou um pouco maior, né, que tem um produto mais diferenciado. Mas na comum já não é fácil a gente encontrar esse tipo de produto, tá? Então a gente já vê que o Lucas ele escolheu aí como carro-chefe um produto diferente, que de fato ele vai se destacar, beleza? Então isso realmente colabora com o que ele está falando para a gente aqui, de ser especial, de ser um pouco mais premium, né? Transformar o doce em experiência, para presentear, né? Algo diferente, eu achei bacana. Então são guias para as nossas escolhas. Pergunta 3. Quais produtos ou serviços que você oferece hoje? E tem algo que você pretende lançar nos próximos 1 ou 2 anos? Por que isso aqui é legal? Porque às vezes você está, vamos supor que esse cinnamon aqui que ele quer oferecer seria o único produto que ele vende, mas no futuro ele quer vender outros produtos. Se eu desenvolvo uma marca muito focada em um produto específico, e eu sei que no futuro eu pretendo aumentar essa empresa, ou aumentar a gama de produtos, o ideal é que eu crie uma identidade visual que ela seja mais flexível, que ela consiga abrir, né, esses braços para abraçar esses outros produtos ou essas outras funções que eu pretendo oferecer, tá? Então cuidado para não focar muito num produto específico, caso você já tenha a ideia de que você vai oferecer outra coisa depois, ou que o seu cliente também pretende oferecer outras coisas no futuro, tá? Vamos ver o que ele diz pra gente aqui, ó. Hoje eu ofereço cinnamon roll artesanal, pães doces recheados, brioche doce. No próximo ano, 1 ou 2 anos, né, eu pretendo lançar uma linha de pães doces sazonais, opções para encomenda para festa e uma linha mais premium para presentes. Então você vê,
não faz isso agora, mas no futuro ele já quer aumentar essa gama e fazer alguns produtos específicos. Então, na hora de desenvolver essa identidade visual, eu tenho que pensar já nesses produtos futuros, para que a identidade visual que eu venha criar, ela consiga também comunicar esse tipo de produto ou serviço que ele vai oferecer, tá? E no caso do Lucas aqui, a gente já vê que é algo mais premium, né? Diferente do que a gente vê no comum. Pergunta 4. Qual seria a faixa etária do seu público? Então isso aqui é legal também para a gente poder saber com quem a gente está comunicando. E aí eu já entro aqui um parênteses, né? Normalmente quem oferece um serviço ou um produto, né? Que você sabe que, no caso do Lucas aqui, é pão. O pão todo mundo consome. Então o meu público é de 10 anos até 60 anos. E não é assim que funciona, beleza? O ideal é que a comunicação ela seja um pouquinho mais assertiva. Por mais que seja um produto que muitas pessoas possam consumir, o ideal é que você trace ali uma característica, a gente chama isso aqui de persona, né? De uma idade, pelo menos um raio ali um pouco menor e mais específico da sua comunicação. O que eu gosto de fazer? Normalmente, eu digo que o nosso avatar é um reflexo de nós mesmos, né? De quem oferece o serviço. No meu caso, de serviço de site. Normalmente eu vou comunicar com uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade, ou que pense mais ou menos como eu, que tem as minhas características. Um exemplo, isso é uma característica. Porque na hora de conversar, na hora, por exemplo, de gravar um vídeo, né? Eu sei que eu vou estar comunicando melhor com uma pessoa da minha idade do que com uma pessoa mais nova ou, de repente, uma pessoa mais velha. Então, você como especialista, como dono do negócio, você tem que perceber isso. Com quem eu me comunico melhor, beleza? É comigo mesmo? Uma pessoa que tem a mesma mentalidade do que eu? Ou não, eu quero atingir pessoas que são empresas, galera que fatura aí mais de 1 milhão no ano. Então, você sabe que essa comunicação ela também vai ter que ser modelada para esse tipo de público. Da mesma forma, se a gente falou que linguagem visual é comunicação, o visual também tem que comunicar para esse tipo de cliente, beleza? Então, quando eu coloco um número de idade aqui muito grande, às vezes dificulta na escolha da comunicação que eu vou fazer, ok? Então, ele colocou aqui, de 26 a 55 anos. A comunicação com quem tem 26 é diferente com a comunicação de quem tem 55, né? Então a gente tem que conseguir modelar isso aqui um pouquinho melhor. Ele colocou um raio maior, vamos trabalhar com isso, beleza? Mas o ideal para você aí é que você consiga reduzir um pouquinho, pelo menos é que colocar ali 2 categorias, né? Entre 36 e 55, eu acho que fica legal esse raio aí para a gente poder acertar um pouquinho mais na comunicação, na escolha das palavras, nas escolhas das imagens, beleza? Para que a gente possa identificar. Eu sei que a gente pode achar que quando eu faço isso, eu estou excluindo potenciais clientes. Mas, na verdade, o digital ele tem um poder que, às vezes, no meio físico, numa loja física, ele não consegue, que é atrair pessoas com aquele mesmo interesse. Então, a internet, ela com o algoritmo, né, que provavelmente você já entende mais ou menos como é que funciona, se eu tenho uma comunicação cada vez mais clara e assertiva para um cliente específico, a ideia é que essa comunicação ela vá achar, através do algoritmo, pessoas que também tenham essa característica. Diferente de uma loja que está localizada na rua, que vai passar na frente ali várias pessoas, vários públicos, né? E ela vai atrair de uma certa maneira o público que gosta, mas é menos assertiva do que na internet, beleza? Então você definir isso aqui é legal. Cuidado para eu vendo para todo mundo, meu público é todo mundo. Tenta definir um público específico. Não quer dizer que definir que meu público aqui é feminino e 55 anos. Não quer dizer que uma pessoa, um homem de 26 não possa comprar o seu produto. Óbvio, se ele quiser, você vai vender. Mas a comunicação ela tem que ser um pouquinho mais específica, senão você acaba sendo muito genérico na internet e a chance daquele perfil, né, ele performar é um pouco menor, ok? Então são ações aqui, como eu disse no início, que elas colaboram uma com a outra, beleza? Então vamos lá. Próxima pergunta aqui, qual é o gênero, né, que a gente está falando aqui, predominante, veja, do seu público. Ele botou aqui os 2 gêneros, homem ou mulher, beleza, ele pode se comunicar com os 2. Quem sabe a sua comunicação ela é um pouco mais para o homem ou para a mulher, uma comunicação mais feminina. Então você vai ver aqui qual é o predominante. No caso dele, não tem predominante, ele colocou aqui 2 gêneros iguais, tá? Pergunta 6. Me descreva com suas palavras quem é o seu cliente ideal. Isso aqui é super interessante
para que a gente possa fazer boas escolhas. Por quê? A gente pode confundir que o meu gosto pessoal é o gosto que vai comunicar melhor com o meu cliente. E não é bem assim que funciona, beleza? Às vezes o meu gosto não reflete o gosto do meu cliente. Então nós estamos lembrando que eu estou montando uma identidade visual que visa comunicar com o meu cliente final, que é a pessoa que vai contratar o meu serviço ou vai comprar o meu produto. Então você, como designer, você tem que pensar isso. Eu estou trabalhando para um cliente que me demandou a criação de uma identidade visual. Beleza, ele tem o gosto pessoal dele. Mas qual é a pessoa qual ele quer atingir, que vai entrar aqui nessa pergunta, né? Me descreva com as suas palavras quem é o seu cliente ideal. É para essa pessoa que a gente está criando a comunicação visual, né? Porque o trabalho do designer é fazer essa ponte entre o produtor e o cliente. Caso você esteja criando para você a sua identidade visual, você tem que se perguntar, para quem eu estou comunicando? E aí é o desejo dessa pessoa, são as características, né, os anseios, as dores dessa pessoa. É com base nisso que você tem que criar essa comunicação visual, porque é ela que você quer atingir, beleza? Então vamos ver o que ele diz pra gente aqui. Meu cliente ideal é uma pessoa que gosta de comer bem, valoriza o produto artesanal, feitos com carinho, boa apresentação. Então você vê que não é qualquer um, não é uma pessoa preocupada com o preço, ela está preocupada mais com a qualidade, com a apresentação, isso é interessante. É alguém que trabalha, tem uma rotina corrida, né? Então já é uma característica do meu cliente, né? Tá no corre-corre de trabalho, não tem tanto tempo livre, né? Dentro da sua rotina, mas gosta de se permitir pequenos momentos de prazer, que obviamente, né, vai ser voltado aqui para a parte da comida, né? Um café da manhã mais gostoso, um lanche especial, comprando algo bonito, saboroso para levar para casa, para presentear, né, ou dividir com a família. Essa pessoa valoriza qualidade, higiene, sabor, atendimento atencioso. Então assim, veja, o meu cliente valoriza essas coisas. Então isso tem que estar presente na minha linguagem visual. Quando eu entro lá, eu tenho que ver que é um perfil, né, no caso dele, uma padaria, ou um profissional que se preocupa com higiene, que se preocupa com a qualidade, com o sabor, né, atendimento. Então, olha só, o atendimento, eu já vou atrelar isso à minha escrita, né? Eu estou preocupado com o meu cliente. Sabor, eu consigo trazer a ideia de sabor com uma boa fotografia, uma boa imagem. Higiene, qualidade, isso já pode a gente trabalhar com a própria imagem, a composição em si, se não é uma composição muito poluída. Tá vendo como que responder isso aqui com calma e dando, né, bastante material, a gente consegue fazer boas escolhas, consegue ter boas ideias na hora de criar essa identidade visual, beleza? Por isso, não negligencie essas perguntas. Não responda de qualquer jeito. Busque responder com clareza. Caso você responder e você ainda acha que está um pouco vago, joga as respostas na inteligência artificial e pede para ela dar uma melhorada, né? Dar mais substância para fazer boas escolhas de identidade visual e faz essa avaliação que certamente vai trazer coisa interessante aí para a gente, tá? Pergunta 7. Como você gostaria que seus clientes descrevessem a sua empresa para outras pessoas? Legal também. Eu gostaria que meus clientes descrevessem a minha empresa assim, olha, muito gostoso, é feito com capricho, dá para sentir que é artesanal de verdade. Veja, ele usa muito a palavra artesanal, ou seja, é uma característica que a gente tem que trazer nas imagens, às vezes até mesmo na escrita, de algo realmente feito à mão, com carinho, com dedicação, com delicadeza, né? A gente já consegue mapear que isso aqui é um desejo do cliente, porque ele está trazendo muita essa informação para a gente nas respostas, né? Bonito, saboroso, vale o preço. Então, não se preocupe com o preço. O cara paga, mas ele sabe que ele está recebendo um produto de qualidade, tá? Se a sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Agora são características da empresa, né? Se a minha empresa fosse uma pessoa, ela seria acolhedora, caprichosa, criativa, dedicada, delicada, mas sem ser exagerada, beleza? Seria aquela pessoa simpática, que recebe bem, conversa com leveza, transmite confiança e tem um estilo bonito, limpo e apetitoso. Ok? Então já dá para ver aqui características legais que a gente consegue escolher. Aí vem aqui para a cor. Tem alguma cor que você queira que apareça na sua marca? Aqui a gente normalmente vai ser influenciado por aquilo que a gente vê. Então, se por exemplo você é um advogado, você provavelmente entra em muitos perfis de advogados. Se nesses perfis a maioria do advogado usa azul, no seu imaginário você vai tender a escolher a cor azul para o seu perfil também. O que vai acontecer? Vai ter um monte de advogado com a mesma cor, ou seja, você não se destaca
você acaba sendo mais um no meio dessa multidão. Então, a linguagem visual, ela também tem esse papel de trazer um destaque. Certamente, quando eu converso com você, vai ser diferente de conversar com outro advogado. Você tem a sua personalidade, a sua particularidade. A gente tem que tentar trazer isso para a imagem. Por isso que é bom você dar uma olhada, às vezes, no seu concorrente para ver o que eles estão usando, para você ver se você consegue se destacar de alguma maneira, seja numa fonte, seja numa cor, seja até mesmo na sua comunicação. Então você vê aqui, ó, o Lucas ele vai trazer cores que normalmente a gente vai ver em planificação. O marrom, o creme, que seria ali um bege, né? Ele bota aqui um terracota também ali, que é meio um tom um pouco mais avermelhado, como de uma argila, alguma coisa assim. Mas você vê que ainda da canela, né? Você vê que é mais próximo do que a gente está acostumado a ver na padaria. Quer dizer que eu não posso usar? Pode usar, você vai analisar os seus concorrentes e você, de repente, né, você consegue aplicar isso aqui de uma maneira que se sobressaia a outras padarias. Mas se, de repente, você consegue aplicar aqui uma outra cor que não seja desse imaginário comum, desse nicho, às vezes pode ser interessante também você fazer esse teste na hora que você for fazer as buscas aqui das referências, para você ter aí uma possibilidade de agir de uma forma um pouquinho diferente, beleza? Então faça essa avaliação também. E aí a gente pergunta se tem, né? Aqui no caso é um briefing para o designer, né? Mas aí você vai fazer isso para você também. Tem alguma cor que você não queira usar? Então também tem isso, né? Às vezes o cliente, tem essa cor aqui eu não gosto. Então isso vai definir um pouco também as nossas escolhas. Ele botou aqui cores muito neon, verde-limão, um pink muito forte, azul muito elétrico. Então a gente pode levar isso aqui também em consideração. É claro que o Lucas lá no início, ele disse que estava disposto a fazer coisas diferentes. Então pode ser que de repente ele colocou aqui como uma opção de não usar, mas se você que é designer consegue encaixar essa cor de uma forma que faça sentido, explica para ele, mostra para ele que com base aqui nas perguntas que estava disposto a isso, é uma boa escolha para fazer ele se destacar dos demais. Então a gente vai usar isso aqui como uma base para as nossas escolhas, mas você como designer, você consegue, né, defender a sua escolha aí para o seu cliente. E caso você vá fazer para você, você faça isso que eu falei, dá uma olhada nos seus concorrentes para não escolher cores muito iguais, mas que você consiga escolher o que a gente chama de paleta de cor, né, que ainda assim comunique essas características que você colocou aqui nessa resposta e se destaque das suas concorrências, ok? Aí aqui, ó, ele vai trazer para a gente, tem algum perfil ou marca ou empresa cuja identidade visual você admira, você gosta? Isso aqui é legal, porque às vezes ali já tem uma linguagem visual que pode nortear a sua escolha. E não necessariamente precisa ser o seu nicho. Às vezes, né, vamos pegar aqui o caso do advogado. Eu sou um advogado, mas você acompanha alguém da área de medicina, um psicólogo, e ele tem uma linguagem visual legal, por que não trazer esse tipo de linguagem, né, que comunica também o que você quer para o seu perfil, tá? Então não precisa ser pesquisa só de advogado. Então ele coloca aqui alguns perfis, né? Vamos ver aqui esses dois primeiros. Sinabon, vamos ver aqui que perfil seria esse. E ele coloca aqui um outro também, qual é? É o da Copenhague, né? Copenhague já é uma empresa mais famosa. Vamos ver aqui também o perfil dela. Então, ó, a Copenhague, ela já tem um perfil um pouco mais fino, né? Um pouco mais elegante, que transmite um pouquinho essa questão que o Lucas ele quer de um doce mais premium, né? Um pouco mais pensado na qualidade do produto e na apresentação do que no preço. Então aqui, como o meu cliente já gosta disso, ele já pode me dar algumas dicas aqui do que escolher, né? Olha aqui, ó, essa questão aqui de selo mais antigo, essa cor dourada que vai transmitindo um pouco, né, esse valor mais premium do trabalho, beleza? E o outro que ele colocou aqui, ó, já não é tão premium, mas ele já tem umas fotos também legais, né? Aí você vai sondando com o teu cliente, ó, o que você desse perfil aqui, o que você gosta, o que você não gostou, ou você está fazendo para você, vai elencando aqui alguns perfis que você acha bonito e começa a fazer essa avaliação daqui desse perfil, o que eu gosto? São das letras da tipografia que ele escolheu, ou o tipo de fotografia que ele está tirando, o vídeo que ele faz, beleza? E aí você vai coletando, vai reunindo essas informações para quando você for fazer as suas escolhas, elas sejam direcionadas com aquilo que é o seu gosto e que comunica o que você quer, beleza? Então vamos lá. Aí nós vamos montar aqui agora o nosso mood board, né? Que seria o painel de referências. Esse material aqui, eu peguei num curso que eu faço de design do Marcos Condé,
que ele tem uma escola chamada Escola Eminente para designers, né, que é uma escola bem bacana, vale a pena você dar uma consultada. Então ele tem um material bem completo lá. Eu reduzi isso aqui, né, com os pontos principais do que a gente pode fazer nessa fase inicial. Então ele tem essa parte aqui lá bacana, que é o termômetro de atributos, beleza? Que vai trazer aqui algumas características com base nessas respostas que o cliente deu, que vão nortear aqui as nossas escolhas. Então você vai marcando aqui, né? Vamos pegar o primeiro item aqui, o primeiro atributo. Então ele é moderno ou tradicional. O ideal é que você consiga fazer agora esse paralelo. Vai dando uma lida lá nas perguntas e com base naquilo que você leu, você vai mapeando aqui. Você pode fazer isso com o cliente? Pode, ótimo, acho até que deve. É interessante fazer com ele porque a gente consegue fazer de uma forma ali ainda mais assertiva. Caso você não tenha essa possibilidade, só mandou aquelas perguntas e não consegue falar com ele diretamente numa reunião, você vai fazendo o seu filtro e mostra para o cliente, ver se é isso mesmo, não, através do WhatsApp, por exemplo, tá? Então, ó, pegando com base no que o Lucas respondeu para a gente lá, entre tradicional e moderno, eu acho que ele pode ficar jogando aqui um pouco mais pro tradicional, tá? Tem os doces ali um pouco mais premium, um pouco mais elitizado, mas eu não acho que seja na esfera do moderno, então ele ficaria mais para cá. Então, a gente vai preenchendo aqui as bolinhas cada vez mais próximo do que eu acho. Se ele é muito tradicional, ele chega aqui mais próximo. Se vai diminuindo, eu vou até o que seria o morno aqui, tá? Então, eu acho até que de repente pode ser mais tradicional. Vamos voltar aqui. Aqui ele seria bem tradicional, beleza? É divertida ou séria? Pela cara do Lucas aqui, vamos pegar a nossa foto aqui do nosso cliente, né? Ele tá sorrindo aqui, parece, e ele falou aqui, né, que é simpático e tudo mais, então não é uma empresa tão séria. É voltada aqui um pouquinho mais pro divertido, beleza? Então vamos colocar aqui nessa esfera aqui, meio divertido, masculino e feminino. Ele colocou que é ambos, então ele vai ficar no meio. É jovem ou madura? O Lucas tem 23 anos, eu acredito que a comunicação dele vai puxar mais aqui pro jovem, tá? Ele é técnica ou é intuitivo? Aqui a gente pode atrelar, né, com o que seria ele que segue mais a risca, as receitas, vamos dizer assim, e o intuitivo é que ele está aberto ali para inovações. No caso dele, ele é uma empresa técnica, né, com base ali nas respostas que ele trouxe para a gente. É disciplinado ou rebelde? Também disciplinado. Ele está fazendo uns doces ali diferentões, né, mas que tem essa característica mais tradicional. Então eu entendo ele com um comportamento bem mais disciplinado do que o rebelde, aberto para essas criações. Popular ou luxuosa? Não acredito que seja luxuosa demais, mas não, de fato não é popular, tá? Com base nas perguntas. Então vamos colocar aqui voltado mais para a parte do luxo, né? Você vê que é um cliente, de repente até mais, né? É um cliente mais preocupado com o sabor, com a apresentação, do que com o preço. Então a gente pode colocar aqui como uma empresa mais luxuosa. Como ele quer ter a padaria, ele quer montar, às vezes, até um lugar físico, eu não sei se de repente colocar luxuosa ao máximo seria o mais interessante, é uma coisa que a gente tem que conversar com ele. Até então, vamos deixar, tá? Mas é uma coisa a se conversar. Artesanal ou industrial? Ó, o que a gente falou? Artesanal era a palavra bem presente nas perguntas, né? Então foge do industrial, vem mais para a parte artesanal. Robusta ou delicada? Delicada também é uma característica que está presente bastante nas respostas que ele botou. Descontraída ou corporativa? Corporativa é com mais cara de empresa, né? Então acredito que ele está mais para o lado aqui descontraído, né? Embora seja tradicional. Então vamos botar aqui só umzinho voltado para lá. Então olha só. Com base nas respostas, a gente consegue ver aqui esse termômetro para ver para onde está tendendo mais a característica da empresa do Lucas, ok? Isso você vai fazer com as suas respostas aí, com o seu cliente ou com o seu próprio negócio, você vai mapeando. Eu também vou deixar o linkzinho aqui desse painel do Canva para que você possa abrir, faz uma cópia e monta o seu mood board da melhor maneira, tá? Lembrando que essa aula aqui é uma primeira parte, né? Já estamos aqui pela gravação que eu estou vendo aqui, já chegando a 40 minutos. Então, eu vou só ensinar aqui a primeira parte. Caso você, achei interessante, gostei e gostaria de uma parte 2, para você que está vendo no YouTube, deixa aqui nos comentários. A propósito, né? Se você já está gostando até aqui, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral, beleza? Caso você queira uma parte 2, coloca aí, quero
a parte 2, que a gente grava a continuação aqui do desenvolvimento da arte do Lucas, beleza? Então, beleza. Montamos aqui o nosso termômetro. A gente vem aqui para a ficha do nosso projeto, que a gente vai colocar aqui o nome, né, do nosso cliente. Então, aqui é o Lucas. O nome do projeto seria o nome da empresa, né, que é a Casa Canela. E a gente vai começar a buscar aqui algumas informações. Nesse caso, aqui a gente vai estar trabalhando como se fosse um designer, né? Então, eu vou, na parte aqui de projeto, buscar agora algumas referências com base para a criação da logo. Quando a gente fala de criação da logo, eu tenho várias opções também de logo para uma empresa, para uma pessoa. Eu abri aqui um perfil do Saulo Takahashi, beleza? Em que ele traz aqui, ó, tipos de logo. Vamos dar um zoomzinho, deixa eu ver se tá ficando legal. Então, ele vai ver aqui, ó, estilos distintos, né, que definem as marcas. Então, tem aqui o modelo pictórico, que é a imagem simbolizando a marca, só tem a imagem. Tem a marca da letra, ó, iniciais formando identidade da marca. Tem o McDonald's, HP, HBO. Marcas de palavras, então só a palavra, né? Aí ó, o tipo da tipografia, ele já é a característica daquela empresa que identifica, né, aquela empresa ou aquela marca, tá? Temos aqui a combinação, que seria aí o símbolo com a palavra. Tem o emblema, tem aqui o abstrato, que também vai trazer, né, formas geométricas com significado, né? Lembrando que, às vezes, você pode até definir uma logo, né? Vamos pegar aqui no caso do abstrato, que diretamente você pode achar que ela não comunica diretamente a empresa ou o negócio. Tem gente que, estou fazendo aqui o Lucas Panificação, então eu tenho que usar pão. Não necessariamente. Eu posso usar uma imagem abstrata e com o tempo aquela imagem ela vai atrair o significado, características daquela empresa, daquela pessoa. E com o tempo ela vai assumindo um significado que ela não tinha inicialmente, tá? Então cabe aqui ressaltar isso, que um símbolo, uma logo, ela demanda, dependendo, né, um tempo de maturação para que ela possa cair na graça da galera, que ela venha assumir aquele significado. Então não quer dizer que criei uma marca, ela já tem que logo de cara dizer a que serve, a que veio, para poder ter esse significado. Então, por exemplo, a gente pega a Apple aqui, que é de criatividade, tecnologia, e é uma maçã. Então, num primeiro momento, se você for mostrar isso aqui para a criança, ela nunca vai dizer que é uma empresa de tecnologia, de inovação, beleza? Então, fiquem com isso em mente na hora de você fazer a sua escolha. Então, com base lá no que você respondeu, no que você escolheu, no que você aferiu das perguntas, você vai ver aqui, e óbvio, né, com o gosto do cliente também, você vai ver qual desses tipos de logo vai se adequar melhor para a sua proposta, para o seu negócio, tá? Então tá aí, vou deixar aqui também o linkzinho do Saulo para você dar uma olhada. Vamos ver aqui, né? O Saulo, se eu não me engano, ele é designer e é um perfil que é bacana para a gente poder utilizar também. Vou dar uma atualizada aqui. Olha lá, design, marketing, inteligência artificial, tá vendo? Ele traz um monte de dicas aqui legais de design. Eu acho que vale a pena. Vamos seguir? Segue aí também e acompanha o material do cara, que pode te ajudar em algumas escolhas também, beleza? Voltando para o nosso mood board. Então eu vou fazer agora aqui uma espécie de curadoria, de buscar algumas referências para o meu negócio. Você ainda não está definindo aqui nessa etapa como vai ser. Você está buscando referências do que pode vir a ser o seu negócio, tá? Então o que eu indico aqui? A gente vinha, por exemplo, no Pinterest, que é um site bacana, que você pode pegar algumas referências. Então vamos pegar aqui, ó, logo panificação. Vamos ver o que aparece pra gente aqui. Ó, e começa a haver alguns trabalhos, né? Aqui tem um trabalho bacana com ideias de que você pode ter para o seu negócio. Então o que eu sugiro? O que você acha legal? Você dá um print ou você copia. Vamos supor, ó, gostei desse bread aqui com o pãozinho. Estou dando um exemplo, não quer dizer que isso aqui é o do Lucas, beleza? Estou só dando um exemplo de como você vai fazer, porque agora é um processo também que demanda tempo. Você vai ter que olhar, vai ter que avaliar, vai sempre trazer à memória aquilo que foram as respostas do seu cliente para determinar aqui as suas escolhas, tá? Aí vamos supor, gostei desse bread aqui, clico com o botão direito, copiar, vou lá no meu mood board, Ctrl V e copio aqui. Quero ficar aqui só com a logo, né? Reduz, deixa essa referência aqui. Volto para lá, mais referência de logo. Ó, essa aqui de repente, ó, com essa uma característica um pouco mais premium, com o nome, né? Achei interessante. Posso pegar aqui, ó,
copio, dei um print aqui, né? E jogo para lá, copiar e colar. E aí agora é brincadeira. Eu vou olhando, vou vendo o que eu acho bacana dessas referências. Pô, gostei desse estilo aqui, mas tem pouco. Você clica nele, a tendência do Pinterest também com o algoritmo é trazer coisas parecidas, tá vendo? Ó, já trouxe mais marcas com o nome. Vamos pegar aqui o mais próximo do Lucas. Então, ó, ele tem uma cara um pouco mais premium, não é tão sério, mas também não é tão divertida como esse Dipa aqui, por exemplo. Então, ó, Sinajin, será esse aqui? Algo mais próximo. Ó, essa tipografia já passa um pouquinho a ideia do Lucas, acredito eu. Vamos ver aqui uma outra referência. Eu acho que aquela lá é mais interessante. Então, ó, vem aqui, copiar. A imagem, vou lá no Moodboard, Ctrl V, colar e colo ela aqui. Porque na hora que eu for de fato definir, criar a logo, eu já vou tomar essas aqui como referências, tá? Então essa aqui é a primeira etapa. Definir as referências de logo com base nas respostas do cliente. E pode ter mais uma. Você vê que aqui, ó, eu escolhi mais a logo com base no nome, na tipografia. Eu posso buscar também a de combinação, que tem o símbolo e o nome. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem mais referências diferentes pra gente. Vida. Ó, legal isso aqui, ó. O pão com o nome, achei interessante. Aqui, ó. Aplicações diferentes, né, da marca, também interessante. Vamos ver se tem uma aqui. Logo, ó. Logo com o nome. Tem um pulzinho com o nome, já vai aparecer outras pra gente. Tá vendo? Ó, chapéuzinho. Beleza? Ó, bonitinho com mascote, né? Acho que pode ser classificado também como se fosse um brasão, um emblema. Aqui, ó, um nomezinho com padeiro. Aqui, ó, só que essa aqui é um pouco mais cômica, né? Vamos ver aqui, outra pro Lucas, ó, um pouquinho mais séria, com pão. Vamos botar aqui, vamos pegar aqui o nome do produto do Lucas. Cinnamon Roll artesanal. Vamos jogar assim direto lá. Logo, brand. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ó, que bacana. Olha aqui que ideia maneira. Um símbolo abstrato, com um nome legal também, um pouco mais refinado. Você vê que ele jogou no C aqui, essa característica do caracol, é o próprio C que ele usou para fazer. Ó, que ideia bacana. Então você vê, óbvio, né? Nós não vamos copiar, mas já nos dá ideias de como fazer, de aplicação. Esse outro aqui também bem legal. Beleza? Então o exercício é esse. Você ir pegando aqui as referências e buscando, né, fazendo uma basezinha para que você possa, na hora de criar a sua, ser um pouquinho mais assertivo e que ele transmita aquilo que o cliente respondeu, aquilo que você respondeu no questionário, tá? Então aqui a gente está vendo as logos. E na segunda parte aqui é o conceito. O conceito seria imagens, ali composições, de repente, que vão transmitir aquilo que você respondeu também no brief. Aí é que a gente tem esse triângulozinho aqui do tom de voz, né, que seriam os principais. Como é que você preenche isso aqui? Você vai voltar lá no termômetro e você vai ver quais são os pontos que ficaram aqui, ó, mais quentes. Então, no caso dele aqui foi, ó, tradicional, técnica, disciplinada, luxuosa e artesanal. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 que performaram mais. Qual desses aqui, com base na resposta, que eu vou ter que escolher 3 que performem melhor? Então, eu vou aqui no artesanal, eu vou no técnica, talvez, né? Técnica e luxuosa, beleza? Então, vamos lá, vou lá no conceito e boto aqui artesanal. Qual que eu falei? Artesanal, técnica, né? E luxuosa. Técnica. Aqui, luxuosa. Beleza. Eu tenho aqui a opção de colocar um secundário. Que aí seria, né? De repente entraria o tradicional, aí poderia aqui o delicado, né? Disciplinado. E aí você pode colocar lá também, tá? Não vamos colocar aqui pra gente não tomar mais tempo.
Mas as minhas escolhas agora das imagens, ela tem que ter base nisso aqui. Eu tenho que ver que ela é artesanal, eu tenho que ver que ela é técnica, que ela é luxuosa. Então posso vir aqui também no Behance, que é um outro site também de design, que tem alguns trabalhos bem bacanas. Abro aqui a parte inicial da pesquisa, né? E boto aí, ó, brand panificação. Vamos ver se aparece alguma coisa. E aí eu vou fazendo a escolha aqui com base naquilo que são, ó, aqui esse but parece ser legal. Ó, um projeto que traduz, né, que tem um conceito, ó que maneiro, do que a gente está trazendo para o Lucas também. É um pouquinho mais divertida, né? Não é tão luxuosa, mas as fotografias são bem legais. Já tem um clima bacana do conceito. Então, ó, vem aqui, dou um print nessa imagem e vou copiando agora lá na parte de conceito. Tudo que eu acho que transmite esse ponto, ó, uma imagem que transmite artesanal, técnica, um pouco mais de luxo, né? Você vê que a imagem é bonitona, desperta esse desejo. Então tudo que eu vou vendo que é interessante, né, para o meu trabalho, que eu posso utilizar, que fiz um adesivo, acho que não cabe no nosso caso, né? Mas uma bolsa aqui, não que seja com essa imagem, eu estou buscando aqui referências. Eu acho que são coisas que a gente pode utilizar e usar aqui como base. Tá? Você vai pegando e vai vendo qual o clima que você quer usar. Tem um perfil de panificação, que é a padaria Nema, que eu acho também que tem uma pegada bem bacana. Vou botar aqui a Nema. Ó, ela não é tão luxuosa quanto que a gente quer pro Lucas, mas ela passa assim essa questão de mais artesanal, um pouco mais limpinha, né? Não muito poluída, que eu acho que tem um clima bacana que a gente consegue colocar aqui também no nosso banco de referências. E aí, enchi aqui, faz uma cópia, né? Aqui, ó, Ctrl D, faz uma cópia, apaga essas e continua colocando mais referência. A ideia aqui é o seguinte, para nortear depois das suas escolhas para o seu perfil, você vai dar uma olhada. Pô, essas imagens traduzem isso aqui? É artesanal? É técnica? É luxuosa? Beleza, traduz. Então você está indo no caminho certo. Pô, não traduz? Aqui é cômico, não achei que traduz. Apaga, porque você gostou da imagem, atende o seu gosto, mas não aqui as características do cliente. Então eu tiro, porque o que vai acontecer? Se eu vou colocando com base no meu gosto e que não traduz aqui o que seria o tom de voz, eu gero dificuldade, né? Ruído nessa comunicação. Entende para que serve esse modelo? Beleza? Então assim, para a primeira etapa é isso. Já falamos muito, estamos quase entrando em 1 hora de aula, ok? Espero que possa ter ajudado você nesse processo, né? Então o que a gente tem para ver depois? Depois a gente vai ver aqui a escolha das cores, eu vou aqui nas escolhas da tipografia, nas escolhas de composição, que eu posso escolher para poder montar, até finalizar aí esse painel de referências para de fato a gente começar a definir as coisas para o nosso perfil. Beleza? Se você quer a parte 2, escreve quero aqui nos comentários. Beleza? Obrigado pela sua atenção aí, pela sua participação, né, nesse tempão de aula. Espero ter te ajudado. Mais uma vez, os links vão estar aí na descrição, tanto das respostas do perfil do Lucas, para você ter, né, esse panorama e pegar as perguntas lá, melhor dizendo, e o link aqui do Moodboard. Entrou lá no seu Canva, faz uma cópia do arquivo, senão você vai mexer no arquivo de todo mundo, né? E começa a fazer as suas criações com base no que nós falamos aqui. Beleza? Mais uma vez, curte aí, compartilha, né, se inscreve no canal, você já vai estar me dando uma força aí com base nesse aulão que você já recebeu aí nessa primeira parte, pelo menos. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!